Voltamos aos nossos estudos bíblicos nesse momento e estaremos dando continuidade ao estudo que intitulamos Fardo e Jugo, porque trata exatamente dessas duas figuras de linguagem proferidas pelo próprio Cristo e registradas por Mateus, no Evangelho de Mateus. Já discorremos no domingo anterior sobre o sentido das figuras de linguagem, como o uso de retórica, como uma maneira de enfatizar alguma coisa ou de tornar mais didática a comunicação. E explicando que, nas figuras de linguagem, as palavras passam a ter um sentido que transcende a qualidade de denotativa. As palavras deixam de ter um sentido apenas denotativo, que é objetivamente o que elas significam, e passam a ter um sentido conotativo, que significa dizer que passam a dar ênfase a dar, e o autor das palavras está querendo imprimir as palavras. E vimos que jogo, obviamente, jogo e pardo não tem o sentido literal, não tem o sentido denotativo, né? Mas representa uma coisa cansativa, alguma coisa que é um peso a ser conduzido pelas pessoas e que esse peso pode ser opressivo. Também vimos que o texto bíblico em que estamos baseando esse estudo é aquele em que o próprio Cristo diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei." Né? Literalmente, isso está, e as palavras são: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma." Tínhamos dito domingo passado que, quando estudamos qualquer texto, procuramos compreender quem fala para quem, né? Aqui é o próprio Cristo falando, e para quem é, né? Ele fala a todas as pessoas. E você pode situar pessoas do século I em Israel, né? Mas tem um alcance universal. Por que tem um alcance universal? Nós dizíamos, porque existe uma natureza humana, por mais que muitos pensadores contradigam isso, mas existe uma natureza humana que faz com que textos multimilenares sejam atuais, faz com que pessoas possam ir às lágrimas num cinema assistindo um filme como Édipo Rei, que é baseado numa peça do teatro grego multimilenar. E também textos bíblicos sejam muito oportunos e momentosos, textos também multisseculares. Então, é assim porque tem alguma coisa que transcende as limitações ou os condicionamentos históricos e culturais, né? Então, falando para todos nós, e, sobretudo, para os judeus do século I, que suportavam uma carga, e nós dizíamos qual é essa carga. Era do que na linguagem teológica chamam de legalismo, que não tem o sentido do legalismo do juridiquês, na linguagem jurídica. Em teologia chamam de legalismo, na teologia cristã, a ideia de que o cristianismo é uma doutrina que exige, para a reconciliação com o Criador, o cumprimento de toda uma legislação mosaica imensa, porque a lei mosaica não era só o decálogo, eram centenas de leis, e que confundia a letra da lei com o espírito da lei, porque era formalista, né? E, então, tínhamos visto também um texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, que diz: "O qual nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica." Essa era a grande crítica do Cristo ao formalismo, ao literalismo do judaísmo, sobretudo de uma corrente do judaísmo que era constituída pelos fariseus, que eram muito legalistas, muito formalistas, muito santarrões, mas não entendiam o espírito da lei. Portanto, eram pregadores da lei que mata e inimigos do espírito que vivifica. E, embora não tenha registro bíblico de alguma forma de uma devassidão dos fariseus, que fariseus roubassem, que fariseus adulterassem, mas eles eram severamente condenados pelo Cristo, porque eles desviavam o espírito da lei para a forma da lei. Que significa dizer, apostavam numa meritocracia. E quem aposta nos próprios méritos para se reconciliar com o Criador, dispensa o Salvador, dispensa o Messias. Por isso eram inimigos do Messias, porque diziam: não precisamos de um Messias, nós cumprimos a lei, porque cumpriam a letra da lei, mas não o espírito da lei. Como é que se cumpre a letra de uma lei sem cumprir o espírito? Cumprir a letra da lei é satisfazer formalmente o que a lei diz, sem atentar para as condições, para as peculiaridades, para as excepcionalidades, as peculiaridades do caso concreto, sem empatia.
E esse conjunto de empatia, que pondera as condições, a proporcionalidade, esse conjunto forma o que se chama equidade. Então, a lei sem equidade é apenas uma justiça retributiva. E enfatizávamos isso no domingo passado. Né? A justiça retributiva é aquela popularmente conhecida como bateu, levou. Né? É aquela que castiga conforme a transgressão do aspecto literal, do aspecto formal da lei, sem as considerações das condições, da proporção, da capacidade do agente, da conduta. E quem pondera tudo isso, adotando, portanto, a empatia e a proporcionalidade, fazendo uma exigência proporcional à capacidade da conduta do agente da conduta, então, precisa justiça retributiva para ser equidade. E o que o Cristo pregava era equidade. Quem eram os oprimidos? Os oprimidos eram aqueles que sofriam por parte dos sacerdotes judeus e dos fariseus e dos doutores da lei, que cumprissem o aspecto formal da lei. Tínhamos ido até aqui, tínhamos feito algumas ponderações sobre o significado e o alcance dos textos. Então, estamos falando aqui de um convite com uma oferta de descanso. Mas, ao mesmo tempo, esse convite não é uma promessa de paraíso. Até porque, biblicamente, não tem volta ao paraíso. O que era o paraíso? Eu acho que não são só 4 os evangelhos, né? Embora sejam, se a gente considera que o evangelho é um livro histórico que conta o ministério do Cristo na Terra. Mas, se consideramos como evangelho o anúncio da Boa Nova, vamos lá para o Gênesis, quando o homem rompe as relações com o Criador. E o Criador já anuncia um plano de reconciliação, prometendo que enviará o Messias, lá em Gênesis 3,15. Qual é o significado e o alcance do descanso? O descanso é: venha que você vai ter um tratamento equânime. Para você, eu tenho a equidade. Portanto, venha que você vai ser considerado do ponto de vista de uma certa empatia. Para você, eu tenho empatia. A empatia do Cristo era tanta que ele tomou o nosso lugar. A empatia é se colocar no lugar do outro. Ele tomou o lugar na cruz e morreu no lugar, nos substituiu. E nós dizíamos no domingo passado que isso se chama sacrifício ou morte vicária, significando essa palavra substituição. E qual é o alcance? O alcance não vai até onde alguém poderia pensar que então temos um salvo-conduto, que não existe mais transgressão, não existe mais limite para a conduta. E não é bem assim, porque mesmo lá em Mateus 11, que lemos há pouco, né, 28 a 30, diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, tem uma promessa de um jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A promessa é que o jugo é suave. Eu tinha comentado o que é jugo, como hoje as populações são muito urbanas, a maioria do brasileiro vive em cidades, e muita gente pode não saber mais o que é jugo, mas é uma canga que se botava geralmente no pescoço do animal para submeter o animal a um tipo de trabalho, né? Para guiar o animal. Então, vai ter um para guiar as criaturas. Então, por isso é que o convite é: vinde a mim, ou seja, aceite a minha direção na sua vida. Então, qual é o alcance? O alcance é equidade, o alcance é empatia, o alcance é proporcionalidade, consideração das circunstâncias e da sua capacidade. Mas o alcance não inclui um salvo-conduto para que cada um dê vazão a todas as suas pretensões, a todas as suas paixões, a todos os seus caprichos. Né? Então, tem um jugo. E por que esse jugo é suave? É suave porque é na equidade. É suave porque tem um amortecedor de choques da empatia. E vem acompanhado de uma exortação. Exortação é um apelo, nós também enfatizávamos isso. Aprendei de mim. Então, o convite também é para um aprendizado. Isso aqui não tínhamos enfatizado ainda no domingo anterior. Há um convite e uma advertência, porque a exortação também traz, no âmbito da exortação, uma admoestação. Quando ele exorta, venha aprender. Exortação é um apelo, mas aí também tem uma advertência. E a advertência é a admoestação. A advertência, ou mesmo censura branda. E a admoestação diz: olha, não pense que você é sabido. Você tem muito que aprender. Você precisa ser guiado. Você precisa de um jugo. Ou seja, não persista
em comer do fruto da ciência do bem e do mal. Não persevere na tentativa de ser autor do discernimento entre o bem e o mal. Isso aqui é o fruto da ciência do bem e do mal. O convite é: aceite o meu jugo, isto é, vomite o fruto da ciência do bem e do mal, que você comeu lá no Gênesis. Vomite o fruto e aceite o jugo. Ou seja, tenha descanso na alma. De onde é que vem o descanso de quem é guiado pelo Criador? E deixa de ser responsabilizado, porque quem é guiado não pode ser responsabilizado. A responsabilidade é de quem guia. De um carro não pode ser responsabilizado pelos erros do motorista. Também, se o animal está sendo guiado, se o boi está sendo guiado com jugo, e o boi causa algum prejuízo, arranha um carro, ou alguma coisa assim, a responsabilidade não é do boi. Ele não faz juízo de valor, não comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Então, isso é que dá descanso à alma. Isso aqui era o paraíso, né? Muita gente pensa que o paraíso do Gênesis era ociosidade, mas não era ociosidade, porque estava dito que o homem recebeu a tarefa de cuidar do paraíso. Portanto, tinha trabalho. Né? Também significa que trabalho não é maldição, porque muita gente entende que quando está escrito ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, significa que isso se deu depois da queda e, portanto, isso seria uma maldição e o trabalho seria esse ganho do pão com o suor do rosto, o trabalho seria maldição. Mas já existia trabalho de cuidar do jardim. E a diferença pode ser que o trabalho agora se torna mais árduo, porque o homem vai avaliar, vai discernir o que deve ser feito e, portanto, vai estar sujeito a erros, tornando o trabalho muito mais árduo, muito mais cansativo e muito mais pesado. Né? Já tínhamos visto para quem fala em qual circunstância no ambiente em que havia o legalismo dos fariseus e dos sacerdotes, e agora estamos vendo o conteúdo, o significado do convite. Tínhamos visto que a natureza da comunicação era um convite. A natureza é a essência da coisa, nesse caso, quando empregado dessa forma. Então, e agora estamos vendo o conteúdo do convite. O convite, vinde a mim, vinde a mim. É um convite para um aprendizado. Aprendei de mim. E aí, o que é que você vai aprender? Indo ao Messias. E aí o convite diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E se devemos aprender isso seguindo o Messias, significa que devemos imitá-lo. Né? Aprendei de mim que sou assim. Aprenda isso de mim. Portanto, qual é a relação entre a mansidão e a humildade? E o convite? Qual é a relação entre o aprendizado a ser adquirido por quem aceita o convite e o convite? O convite é: aceite o meu jugo. O convite é: eu te livro do jugo pesado. O jugo pesado, vamos dizer assim, dos fariseus, dos sacerdotes do judaísmo. Te dou um jugo mais leve. Tá bom, tá certo. E que jugo é esse? O destinatário do convite poderia perguntar: bem, tudo bem, mas que jugo é esse que eu devo aceitar? O jugo é ser manso e humilde. E por que humildade e mansidão? Porque, na verdade, o convite é para vomitar o fruto da ciência do bem e do mal, para renunciar ao juízo moral e seguir o juízo moral do autor do convite. E para renunciar ao juízo moral é preciso humildade e mansidão. Por que é preciso humildade e mansidão? Porque a pretensão de discernir o que é o bem e o mal, a pretensão de ser juiz dos próprios atos dos outros, é contrária à humildade e à mansidão. Porque quem se julga capaz de julgar a si mesmo, quem se acha capaz de julgar a si mesmo e aos outros, está tendo uma pretensão que expressa no sentimento de arrogância, que revela uma vontade de potência. O pensador diz que Deus tem morrido, mas que na infância, como era filho de pastor luterano, na infância conhecia muito a Bíblia, ganhava campeonato de versículo decorado, e depois se tornou incrédulo e disse que Deus tinha morrido. Né? Estou falando aqui do Friedrich Nietzsche. Então, ele dizia que todo o discurso de virtude, e certos grupos políticos, por muito tempo, ficaram detestando esse autor, porque ele dizia que todo discurso virtuoso era vontade de potência. Quem pregava a justiça social, na verdade, queria ter poder. Sem tomar esse rumo para não cometer um desvio temático, apenas usando esse raciocínio de vontade de potência para quem quer formular juízo moral. Para quem diz: não, o certo não é desse jeito, o certo é de outro jeito. Seja quem se julga capaz de formular juízo moral, contrariando as escrituras, contrariando o que o Criador dispôs através dos profetas, seja contrariando as tradições, seja contrariando a normatividade social, porque a criminalidade também é isso. O criminoso, mesmo do ponto de vista puramente secular, mesmo que nós não consideremos os aspectos relacionados à ligação entre criatura e criador, quando alguém viola a lei, seja transgredindo uma lei de trânsito, avançando um sinal de trânsito,
ou cometendo um crime grave, ele está se colocando acima das normas. Ele está fazendo um juízo moral por conta própria. Ele se acha mais apto a formular aquele juízo do que o ordenamento jurídico do país onde ele vive. Pode até argumentar, apontar muitas razões para isso, apontar as falhas do processo legislativo. Né? O grande estadista que unificou a Alemanha no século XIX, o Otto von Bismarck, dizia que o povo não podia saber como se fazem as linguiças e as leis. Não explicou por quê, mas é fácil entender que se o povo soubesse como se fazem as linguiças, ia ficar com nojo de comer linguiça. Se soubesse como se fazem as leis, ia desacreditar dos legisladores e das leis. Então, isso pode servir de pretexto para alguém violar a lei, mas não deixa de ser arrogância, porque, ainda que as leis não sejam perfeitas, elas são necessárias. E por piores que sejam as leis, e ainda ficamos entregues ao albedrio de cada um, portanto, ao arbítrio de cada um. E a vontade de potência é isso. Comer do fruto da ciência do bem e do mal foi uma vontade de potência. Teus olhos se abrirão e tu verás como Deus. Foi o argumento da serpente. Foi isso que seduziu a mulher e depois o homem. Então, vontade de potência. E o antídoto que se contrapõe à vontade de potência é a humildade. Então, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade significa aceitar o senhorio do Messias, porque fazendo essa interpretação sistemática que estamos procurando fazer desde o domingo anterior, que é interpretar cada versículo juntamente com outros versículos para pegar o entendimento de um trecho do conjunto bíblico. Então, nós vemos, por exemplo, lá, talvez seja o versículo mais conhecido, que é o João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A oferta é para que nele crê. E aí, a repetição, eu acho que é muito necessária e oportuna. Qual é o significado e o alcance dessa crença que nele crê? Certamente que não é apenas dizer: eu acredito no Cristo como o enviado, o Messias prometido. É mais do que isso. Qual é o alcance dessa crença? O alcance da crença é dizer: eu creio e devo aceitá-lo como Senhor da minha vida. Eu creio que devo aceitá-lo como meu guia. Se eu aceito como guia, eu estou renunciando ao fruto do bem e do mal, porque eu resolvo segui-lo ao invés de formular juízo moral por mim mesmo. Então, esse é o alcance. E para aceitar, para ter essa crença, é preciso ser humilde e é preciso humildade, mansidão, porque o contrário da humildade é um convite. E a rebeldia e a arrogância não são expressões de mansidão. Nós vimos os destinatários, vimos quem era o autor do convite, quem eram os destinatários, qual era o conteúdo do convite. Mas quais são os limites dessa promessa? Descanso para a alma. E estamos agora tratando do alcance, e já procuramos traçar esses limites desde o domingo anterior. E esse alcance, temos insistido, não é a abolição da lei. O Cristo diz: não vim abolir a lei, vim cumprir. Vim reforçar o espírito da lei e não a letra. E nessa metodologia de buscar o entendimento, integrando versículos diferentes, vamos lá para a carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, da carta de Paulo às igrejas de uma região que se chamava Galácia. Não sei por que tinha esse nome, né? E não foi escrita para uma igreja, porque a carta aos Romanos foi para uma igreja, a carta aos Coríntios foi para uma igreja, mas a carta aos Gálatas foi para as diversas igrejas da região da Galácia. E Paulo, quase no fim da carta, que é pequena, ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Versões mais modernas da tradução, em vez de não se deixa escarnecer, dizem: com Deus não se brinca. E tudo que o homem semear, isso também ceifará. A nova versão internacional, que usa uma linguagem mais moderna, ao invés de ceifar, diz: colherá. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, aí temos a lei da semeadura, chamada lei da semeadura. E estamos tratando de um convite para descanso, para um fardo leve, para um jugo suave. E alguém pode contrapor a lei da semeadura. E muitas vezes isso acontece. As pessoas gostam de contrapor a lei da semeadura e dizem: olha, aí a lei não foi abolida e ela traz uma justiça retributiva, porque o que o homem semear vai colher. Isso é justiça retributiva. Mas veja, como é que começa o versículo?
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aí não estamos falando apenas do que foi semeado. Do que foi semeado e necessariamente será colhido. Isso está falando do modo como foi semeado. Foi semeado não por uma circunstância, não por uma incapacidade do agente da conduta agir de outro modo, por se conter, mas foi semeado como desafio ao Criador, para escarnecer do Criador, que algumas versões mais modernas dizem, quando não se brinca, em vez de dizer, não se deixa escarnecer, o fardo é leve, como se o convite dissesse, vem a mim que o fardo é leve, mas não queira fazer de besta, mas não queira abusar dessa tolerância. Então, aí não é o que foi semeado, não é qual foi a transgressão, mas qual foi o espírito da transgressão. Então, uma coisa é você parar no cruzamento, sinal está vermelho, você tem alguma urgência ou teme parar numa esquina mal iluminada, você para rapidamente, olha para um lado e outro e avança o sinal, que ele não vem carro. Outra coisa é você passar um guarda de trânsito e você passar. Dá olhar para ele, eu lembro um rapaz que tinha uma moto e no cruzamento tinha um guarda e ele passou e o guarda apitou e ainda fez um gesto com a mão e fez um gesto grosseiro para o guarda. Aí não foi só um desrespeito a uma preferencial, é o modo como foi feito. Aí não estamos tratando da letra da lei, avançar um sinal de trânsito. Estou fazendo uma analogia aqui, não estou dando um significado teológico às letras, às leis de trânsito, não. Estou fazendo analogias. Então, não foi uma transgressão de uma norma, foi uma forma de abuso, foi uma forma de tripudiar da autoridade do policial que estava naquela esquina. Aí não cabe mais a equidade, porque a equidade trata das limitações do agente da conduta. Quem avançou o sinal, porque era noite, estava com medo de ficar parado, numa cidade que tem muita criminalidade, e aí estamos tratando de uma conduta que deve ser tratada com equidade. Estamos falando da proporcionalidade. Então, não se trata de considerar apenas a semeadura, porque a semeadura é a mesma. Avançou uma preferencial, outra avançou o sinal de trânsito, mas o espírito da conduta é diferente. Então, a lei da semeadura não aboliu, não afastou a equidade. Não é uma recaída na letra da lei, no literalismo da lei. Não é uma contradição com a promessa de fardo leve e jugo suave. Pode-se até dizer que há uma contradição aparente. Juristas falam muito, quando leis têm alguma disposição aparentemente contrária, se usa em direito a expressão antinomia aparente. Antinomia é contradição. Né? Então, nós temos uma interpretação sistêmica conciliando as aparentes contradições. Vimos, então, também em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, vai repetir, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, o que é isso? Bem, o descanso é a paz que excede todo o entendimento. É a paz com o Messias, com o Cristo, com o único sacerdote da ordem de Melquisedeque. Popularmente nós chamamos de paz com Deus. E a quem se dirige essa paz, esse convite, venha ter paz, né? Se dirige a todos os que têm alguma inquietação com relação à própria conduta. Será que eu estou transgredindo? Essa é uma inquietação que nem todos têm. Pessoas que, se por acaso alguém disser que ela está transgredindo alguma norma, ela pode dizer, é isso mesmo que eu quero. Ela vai dizer, se eu estou transgredindo normas. A história de um empresário que fez um contrato com uma senhora que ia fazer fardamento para os trabalhadores da empresa dele, e ele não pagou. Recebeu o trabalho e não pagou. E a senhora ia lá cobrar, ele dava desculpa e não pagava. E aí o contador da empresa foi falar com ele, chefe, olha, essa senhora fez o serviço, e é uma viúva e está precisando, é uma pessoa muito sacrificada. Aí o patrão disse, é uma viúva, não tem quem cuide dela. Então agora é que eu não pago mesmo. Então esse aí não está interessado num convite para ter paz, né? Quem é que está interessado num convite para ter paz? É quem sente a consciência incomodada com alguma conduta. Tem vontade, tem desejo de aceitar o convite para ter um bom relacionamento, para restabelecer a relação entre criatura e criador. Então esse convite é só para quem já segue a Cristo, para quem segue a Cristo, você, com certeza. Segue, mas está confundindo a letra da lei com o espírito da lei, está carregando um fardo muito pesado, fica preocupado porque não está podendo com o fardo e transgride mesmo. Então o convite é, tenha calma, rapaz. Meu fardo não é esse aí não é pesado assim não. Não é a letra da lei, não é o espírito da lei. E o fardo é leve. E você transgride, mas eu já
Já me responsabilizei pelas suas transgressões, quando morri por você na cruz. A conversa é outra. Agora, mas então esse convite não se dirige àqueles que têm prazer em transgredir, que não têm a menor preocupação com restabelecer uma relação com o Criador e nem acreditam que ele exista, ou acreditam, mas até acham que lutam com ele e vencem. Eu diria que esses também são convidados. Esse convite aparece várias vezes na Bíblia. Quando Nínive era a capital do Império Assírio, e era um grande, poderoso império, se notabilizava pela crueldade e a violência com que conquistava os povos vizinhos. Esse povo tão violento, tão cruel, foi convidado a fazer as pazes com o Criador. E como é que foi feito o convite? O profeta Jonas foi chamado para levar a palavra a esse povo. Vá em Nínive, pregue para eles. E o Jonas não quis ir, né? Quis ir porque os assírios oprimiam muito Israel. Saqueavam as colheitas e deixavam Israel passando fome, depredavam, saqueavam as casas, violentavam as mulheres, tinham ódio dos assírios, dos ninivitas. E Jonas não quis ir. E aí se rebelou, né? Mas foi levado à força para lá. Todo mundo conhece a história. Normalmente Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas se a pessoa já aceitou o senhorio dele, aí ele se permite. Conduziu à força o Jonas. E o Jonas foi lá e pregou. Convidou ao arrependimento. Eles aceitaram. Depois tiveram recaída, mas aceitaram. O rei aceitou e grande parte da população aceitou. Então o convite não é só para os que buscam essa paz com o Criador. O convite também é para quem não está interessado nisso, para quem despreza isso. E pode ser aceito, porque o convite pode sensibilizar. Então, esse convite pode ser aceito ou não, por isso mesmo que nós comentávamos que a responsabilidade é individual. E relacionávamos isso com a equidade, dizendo que não existe equidade para grupos. Hoje predomina uma sociologia que ignora a individualidade, ou considera classes socioeconômicas, ou considera grupos identitários, ou considera etnias, e até teologias que consideram igrejas, ao invés de pessoas. Igrejas no sentido de organização humana, né? Não uma igreja espiritual, que os teólogos gostam de chamar de igreja invisível, que não se circunscreve a nenhuma igreja histórica humana. Mas, biblicamente, está escrito que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, aí se torna possível a equidade, porque se a relação fosse com coletividades, você é filho de Abraão, mas para os filhos de Abraão tem uma aliança. Essa aliança tem uma lei. Quem descumprir sofre os efeitos de uma justiça retributiva. Não tem equidade. Era essa a dureza dos fariseus. Isso valeria para grupos identitários, valeria para qualquer outra categoria de análise baseada numa coletividade, né? Então, fardo leve e jugo suave é isso. É o que estávamos tentando analisar no domingo passado, né? E tínhamos chegado a 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas, veja bem, todas as coisas me são lícitas. De novo, parece um salvo-conduto, né? Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. E onde é que está isso? Sou eu, por exemplo? Não. Está na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, no versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então o fardo é leve, o jugo é suave. Então, a perspectiva puritana é jugo pesado. A perspectiva legalista é fardo pesado, jugo áspero. Não vamos atemorizar as pessoas. Eu lembro que na minha infância eu ouvi uma senhora simples, usando uma expressão que as pessoas simples da época usavam, mas talvez ainda hoje usam, dizendo: olha, eu acho bonita a lei dos crentes, mas aí eu não, porque eu não deixo meu cigarrinho. Tinha vontade de deixar, mas não consigo. Uma pessoa que ouviu, era um senhor sábio, disse: você quer enfrentar o cigarrinho por sua conta, o problema é seu. Mas se você quer seguir a Cristo, o problema é dele. Porque o fardo é leve. Não vamos atemorizar nem espantar ninguém com o fardo pesado, com o jugo áspero. Nem vamos atrair ninguém com promessa de abolir fardo. Assim, fardo é não escarneça de Deus. Porque com Deus não se brinca, como dizem as traduções modernas, né? Então tem o fardo e tem o jugo. E tem de admoestações, ou seja, de advertências. Eu costumo dizer, admoestar e dizer: olha, não vá por esse caminho aí não, que você vai cair num buraco. Ou então, vá por aquele caminho ali, que é uma estrada mais plana, mais segura, né? E aí, lá na primeira carta aos Coríntios, no versículo 6, no capítulo 10, nós lemos: nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Opa! Então, o fardo é pesado mesmo. E o jugo é muito áspero. Vamos integrar os textos, né? E vamos ver que não é bem assim. Isso tudo é o que o farisaísmo entendia, é a letra da lei. E o espírito? O espírito tem essa lei, mas o espírito da lei é a equidade, é a empatia, é a proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Bom, a proporcionalidade é cada um de acordo com as suas necessidades, possibilidades, capacidades. Então, se ponderarmos capacidades, potencialidades, necessidades, sinceridade, vontade, não temos fardo pesado, não temos jugo áspero. Por isso é que é boa notícia. Quem duvida disso deve lembrar que a palavra evangelho significa boa notícia. E as pessoas costumam traduzir como boa nova. A boa nova é boa notícia. Não estamos falando de justiça retributiva. Mas, logo em seguida, na primeira carta aos Coríntios, acabamos de ler 6:10. Né? Agora, a primeira carta aos Coríntios, 6:11. Temos o fardo leve e o jugo suave da equidade. E é o que alguns têm sido, mais lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, é o que alguns têm sido, mas o texto aqui impresso, eu tenho em negrito, não sei se o texto que acompanha o vídeo tem, mas vocês têm acesso ao texto por aí. E eu devo lembrar que quem fica até o fim, quem compartilha, quem manifesta um polegarzinho para cima, né, o like, o gostei, e quem participa, enviando perguntas ou fazendo comentários, faz com que a plataforma divulgue mais o nosso canal. Nós não temos nenhum interesse monetário nessa divulgação, porque não somos monetizados, mas temos interesse em divulgar o fardo leve, em divulgar o jugo suave. Nós gostaríamos de lembrar ainda que está escrito em Mateus 3:2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, o apelo ao arrependimento deve ser sempre lembrado quando nós falamos, porque também está escrito, já citávamos isso no domingo anterior, lá em Efésios 2, de 8 e 9, né? Quando diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Sois salvos mediante a fé, que não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Sois salvos pela graça mediante a fé. Tomado isoladamente, pode dar a impressão de que não existe fardo nenhum, de que não existe nenhum óbice aos caprichos, às vontades de cada um. Mas o equilíbrio está no fardo leve. Imagina. Então, tínhamos feito essas considerações de uma forma mais aligerada e voltamos a elas. E devemos agora ponderar algumas conclusões. Bom, o que é que concluímos então? No texto nós escrevemos: Evangelho significa boa notícia, cujo conteúdo é esclarecido como sendo a substituição de um fardo pesado por um fardo leve, e um jugo áspero por um jugo suave. Fardo e jugo opressivos e a interpretação literalista da lei mosaica, típico do formalismo legalista dos fariseus, a forma da lei que mata, contraposta ao espírito que vivifica. A exortação para que não nos deixemos dominar pelo que não convém é um convite libertador. O evangelho é libertação. Por isso, é fardo leve. A condição de fardo, ainda que leve, se harmoniza com a exortação. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então, não devemos pregar a graça sem lembrar o apelo ao arrependimento. Seria uma falha, até porque o anúncio do evangelho começa com um apelo ao arrependimento, porque quem começa anunciando o evangelho é João Batista, que começa dizendo: arrependei-vos, que o reino está próximo, como acabamos de ler. Esse texto que acabamos de ler reproduz uma fala do João Batista, que era o arauto. O arauto era alguém que ia na frente do rei, anunciando: aí vem o rei e tal, né? Então, ele é o arauto que anuncia que o reino dos céus está próximo, né? Então, ainda nas conclusões do texto, escrevemos: a condição de fardo, ainda que leve, se harmoniza com a exortação: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Outra exortação para que não erremos, lembrando que a semeadura leva à colheita que foi semeado, né? A colheita do que foi semeado esclarece. A justificação foi dada pela graça mediante a fé, mas abusar da graça é escarnecer do Salvador e tem consequências. Então, numa linguagem popular simples, nós diríamos: use da graça,
para desfrutar do fardo leve do jugo suave. Use, mas não abuse. Não use de má fé. Não invoque o nome do Messias, não invoque a proteção que o sacrifício dele nos substituindo nos traz, não invoque de má fé, porque ninguém engana a Deus, porque ele é onisciente. Não adianta fazer boas obras, não adianta ser um santarrão, não adianta frequentar a igreja. Você está apenas nas formas. Não adianta recitar orações decoradas, não adianta improvisar discursos com uma retórica brilhante, porque tudo isso. E a forma foi muito discutida. Tudo isso é letra, a lei não é espírito. E o Cristo passou o tempo todo desmistificando isso. Uma discussão que evidencia isso é a discussão sobre a circuncisão. E o que é que o Evangelho, os Evangelhos, os 4 Evangelhos e as cartas pastorais, que eu prefiro chamar de cartas doutrinárias, a maioria delas de Paulo, o que é que elas nos dizem? Elas dizem que a circuncisão da carne de nada vale. A circuncisão que vale é a do coração. Ou seja, o rito de circuncisão, que era a amputação do prepúcio, que era um rito semelhante ao que na Nova Aliança passou a ser o batismo. Isso não valia nada. Isso era só circuncisão só da carne, não era do espírito. Ou seja, isso era a letra da lei. Isso não era o espírito da lei. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o espírito da lei é leve como fardo e é suave como jugo. Mande seus comentários, faça suas perguntas, compartilhe o vídeo e volte a estar conosco no próximo domingo. Muito obrigado e até lá.